Olá, cá estamos nós para mais um A Conversa Com. Hoje nós vamos falar com a Cândida Proença. Eu tenho aqui as minhas notinhas, mas eu acho que a conversa vai fluir muito naturalmente. A Cândida é uma pessoa incrível, é uma pessoa espetacular, uma pessoa que tem uma história de vida, uma tenacidade, uma produtividade incrível. E nós vamos falar aqui nesta Conversa Com sobre direitos humanos, obviamente, não vamos poder fugir a esse tema, e mesmo às partes mais problemáticas e sensíveis desse tema, vamos falar de cidadãos com deficiência, vários tipos de deficiência diferentes e como é que isso afeta os direitos dessas pessoas. Vamos falar de turismo, obviamente, vamos falar de património cultural, de acessibilidades, vamos falar de Portugal, vamos falar do estrangeiro, e vamos falar em primeira mão com uma autora que ainda por cima tem um livro que ela está a lançar agora. Vamos falar de muitas coisas. Vou já admitir aqui a Cândida na nossa conversa, sem esperar mais. Está a gravar, está. Vocês já sabem, podem sempre, ao longo da conversa, deixar comentários, deixar perguntas, que nós mais tarde podemos responder quando isto estiver no YouTube. Olá, Cândida! Olá, como vai tudo por aí? Boa tarde. Boa tarde! Ai, que Acho que pinturas vamos. tão Acho que lindas! diga. Sim, Atrás, que coisa espetacular! foi uma amiga minha. Eu tenho este fraquinho, que não é um fraquinho, é um fortinho por arte, portanto eu topo logo Muito coisas boas. bem. Por isso tem o olhar cirúrgico. Sim, gostei muito, bem escolhido o enquadramento. Então, Cândida, eu não queria perder aqui tempo na introdução, antes de a introduzir aqui, não queria perder tempo com apresentações muito formais, porque primeiro as nossas conversas são muito fluidas, não são uma entrevista Sim, muito formal, e depois porque vamos tratar-nos por tu, que é mais prático. E depois, porque também acho. o que eu acho que me cativou para tudo o que tu fazes foi logo um momento também ele de conversa, que foi quando foste à conversa dos viajantes É e falaste verdade. da acessibilidade e do turismo e das visitas culturais e da questão da Sim, acessibilidade. sim, E esse tem sido um cavalo de batalha teu, não é? Então explica lá é isso. verdade. Então, assim, depois de necessitar de uma cadeira de rodas, não é? Não me quis deixar fechada em casa e então pensei que poderia, para mim e para os outros, testar acessibilidades e ver o que de melhor se fazia aqui nesta ocidental praia lusitana e também apontar o que não está bem, porque Uhum. acho que deve haver as duas vertentes, Claro. apontar o que não está bem, mas como sou uma pessoa bastante otimista, gosto de primeiro mostrar o que está bem, porque também dá ideias, não é? E depois uma pessoa pode dizer, mas pode melhorar, mas há Uhum. sítios que não estão tão bem. E então, pronto, tenho desde 2017, com a ajuda do meu pai, que é sempre o auxiliar que empurra a cadeira de rodas e é sempre uma. Porque é muito importante ter sempre alguém, porque Claro. uma pessoa numa cadeira de rodas é utópico pensar que se pode viajar de forma autónoma e facilmente, porque é muito difícil, não é? E então conto com esse apoio e então começámos o primeiro roteiro que elaborei foi na Batalha, Mosteiro da Batalha, e a partir daí já tivemos em vários pontos do país e já tive surpresas muito boas, por exemplo em Sintra, onde têm um sistema chamado Swiss Track que acopla a cadeira de rodas e que permite fazer visitas autónomas num sítio de serra como é Sintra e que é muito, não é? Que é íngreme e que é muito Uhum. difícil. Uhum. E acho que é um privilégio poder conhecer o Palácio da Pena, o Palácio de Monserrate, esses sítios que são, para mim, a Sintra sei lá, é magia, é magia. E então eu acho que, apesar das dificuldades motoras ou da incapacidade motora, é muito bom a pessoa poder visitar sítios assim que enchem, como eu costumo dizer, que enchem a alma. Uhum. Depois da conversa de viajante, Inês, e tenho uma boa notícia, Ah, que bom. no Porto, na Torre dos Clérigos, tem um sistema agora inovador, que é o seguinte, a pessoa, claro,
se não anda, muito menos subir aquelas escadas todas, não é? Que Ui, são aquelas 200 e escadas muitos assustam degraus. mesmo quem anda normalmente Exatamente. ainda. Mesmo uma pessoa sem dificuldades, não é? É Sim. difícil, mas o que é que eles pensaram e muito bem? Uhum. A pessoa em cadeira de rodas ou que precisa de muletas ou simplesmente que tem um carrinho de bebé, porque Uhum. agora estamos a falar numa pessoa que não se pode deslocar, mas pode ser simplesmente uma mãe que tem um carrinho de bebé, não Uhum. é? E então, o que é que eles fizeram? Vamos de elevador até ao primeiro andar Uhum. e no primeiro andar eles têm computadores, porque eles têm uma câmara no topo da torre que está a filmar e nós estamos a ver tudo assim mesmo, ao mesmo tempo do que quem está lá em cima. Ok. É uma espécie de simulador de estar lá em cima. Exatamente, exatamente. Cereja no topo do bolo. Nós estamos a ver e no ecrã do computador temos a possibilidade de clicar e temos as informações sobre os monumentos que estamos a ver, ainda que não é através da câmara, pronto, não Atualmente. estamos a ver ao vivo, mas temos essas informações. Achei que devia partilhar aqui também convosco, Sim, é claro, porque porque todas as boas notícias nós queremos passar lá para fora. O objetivo é exatamente, e para estender porque ainda mais essa abertura e essa partilha de conhecimento, deixar aqui a referência que tu não só começaste a fazer estes percursos para testar as acessibilidades práticas dos percursos, mas começaste a escrever sobre isso e a publicar artigos sobre isso. Portanto, as pessoas podem ter exatamente, acesso a estes artigos escritos, que já é um certo catálogo, digamos assim, de experiências, dos prós e dos contras de cada um destes roteiros, e então diz sim. aí às pessoas como é que podem aceder a esta coleção de artigos. Então é assim, eu elaboro os roteiros para a SPEM, que é a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, mas também posso partilhar com quem queira os roteiros, pronto, em formato PDF, e agora ultimamente também escrevi um livro no qual também falo destas minhas experiências. Então, por isso, quem quiser pode ter acesso através das revistas da SPEM que tem, digamos, em formato papel, Uhum. mas podemos também ter acesso ao formato PDF, eu envio, e também gostaria de fazer também depois, assim também neste formato. Estou a pensar fazer também neste formato, já tenho feito algumas conversas também, onde tenho apresentado os vários sítios por onde passei e apresento o que de melhor tenho encontrado. Acho que isso Exatamente. é, por isso eu acho que este projeto, e pronto, não quero parecer vaidosa, mas penso que é louvável porque é para mim, porque Uhum. é o melhor antidepressivo que já pôde Claro. experimentar, mas é bom também para os outros. Porque eu Exatamente. conheço muita gente com esclerose múltipla ou com outras patologias que se fecham e Uhum. pensam, não, agora estou na cadeira de rodas e não posso fazer nada. É mentira, podemos fazer. Há E acho que é duas, muito há duas importante. sentenças, digamos assim. Uma é o diagnóstico e a outra é uma sentença autoimposta que é de passar a considerar que o mundo lá fora está fora do meu acesso. O mundo lá fora passou a Exatamente, ser uma dimensão à qual eu não pertenço. Eu excluo-me automaticamente disso. Isso tem exatamente, repercussões fortíssimas do ponto de vista da saúde mental. E como toda a gente sabe, a mente e o corpo funcionam em conjunto. E, portanto, isso também tem exatamente, repercussões muito práticas na progressão das doenças e na progressão do problema que aquela pessoa exatamente. está a enfrentar, não é? Então, vamos fazer aqui um segue para a coisa a seguir, que eu acho que nós nos identificamos as duas muito com isso, que é ver a fruição do património cultural e ver as viagens, ver as práticas turísticas como uma coisa que é um direito das pessoas, uma qualidade de vida e que todos os cidadãos têm acesso, mesmo aqueles que têm deficiência, seja ela física, motora ou seja ela mental. Exatamente. E isso é muito importante porque a ONU e a União Europeia, não é? Todos dizem, porque há pessoas que dizem, o turismo é algo que não é essencial, mas tu focaste numa coisa muito importante. Não devemos ver o ser como mente e corpo, é de uma forma holística. Se a parte mental não funcionar, o resto também não funciona. Uhum. E eu até acho que e então, pronto, falando, é um direito que nós temos. Nós todos temos o direito à cultura, e então, sempre que nós chegamos, por exemplo, a um museu,
que não tem condições para receber uma pessoa com dificuldades motoras, cega, surda ou com até dificuldade cognitiva, isso é estar, digamos, a boicotar os direitos da pessoa. E, por exemplo, em Coimbra, no Machado de Castro, há programas para pessoas com deficiência mental, com problemas cognitivos, pessoas com Alzheimer. E tem havido momentos de partilha extraordinários de pessoas com Alzheimer que diante de um quadro, e falaste nisso, não é? Na arte, que diante de um quadro têm momentos de lucidez, que diante de um quadro se emocionam e que diante de um quadro conseguem comunicar um bocadinho com os outros. E acho que só por isso vale a pena. Só por isso vale a pena. Exatamente. É porque há dimensões da saúde física e da saúde mental que mesmo a ciência de ponta está agora a começar a estudar. Mesmo os grupos de cientistas mais patrocinados, mais financiados das universidades e dos centros de investigação mais de topo do mundo estão agora a começar a desbloquear, a criar hipóteses sobre como é que o cérebro funciona. Exatamente, Antes verdade. disso tudo, e à parte disso tudo, existe a arte. E a arte Exatamente. desbloqueia coisas, a arte proporciona evoluções, proporciona imersões da consciência que a ciência ainda não entende, mas que acontece, Exatamente. mas que é inegável. E toda a Exatamente. gente que trabalha em arte e terapias para a arte e não sei o quê, já viu isso acontecer, portanto, ninguém nos venha dizer que não há explicação, nós vimos isso acontecer. É verdade, é verdade. Aliás, porque, por exemplo, eu na última ressonância magnética que fiz, acusou que há atrofia cerebral. E a médica disse-me, olha, eu a ver esta ressonância, eu se não a conhecesse diria esta doente já tem um discurso lentificado, já não deve ter o poder de raciocínio que tinha, não me parece, não é? Não. Felizmente, continuo muito ativa cognitivamente. E porquê? Porque trabalho a mente. Porque, Claro. e como tu focaste, Inês, muito bem, há um novo conceito de neuroplasticidade, não é? E isso é muito importante. À partida pensamos, não, aquela pessoa não vai conseguir. Não, não há limites. E nós conseguimos muitas vezes, pronto, superar dificuldades e muitas vezes através da arte. E isso é muito importante mesmo. Por E isso é é que uma eu... coisa que se verifica, que se consegue validar, por exemplo, Exatamente, artistas de música que tocam violino ou que tocam piano e que têm lesões cerebrais e que conseguem mais rapidamente reconstruir as suas funções cognitivas usando outras partes do cérebro, criando novas sinapses, criando novas ligações neuronais, porque continuam a praticar aquele instrumento, porque já têm aquela parte do cérebro ginasticada que tem a ver com o tocar daquele instrumento. E através desse tipo de estudos nós conseguimos realmente compreender que a neuroplasticidade pode ser a chave de prolongar a qualidade de vida das pessoas. exatamente. Prolongar a qualidade de vida das pessoas é tão importante. Adiar o máximo essa sentença de não posso ir lá para fora para o Sim, mundo e desfrutar de ser exatamente, feliz, sem adiar, se dúvida. possível, não existir e a pessoa viver Exatamente, plenamente as suas capacidades. Mesmo exatamente, quando há dificuldades de comunicação ou dificuldades de saúde mental, é da responsabilidade de quem não tem essas dificuldades encontrar soluções para eles. E no turismo, exatamente, como prática cultural, por maioria de razão. exatamente. Porque é assim, nós somos um, não é? Mas estamos no ponto de partida A e queremos chegar ao ponto de partida B, quer seja em termos de locomoção, quer seja em termos cognitivos. Compete também à sociedade permitir que, se eu não conseguir através de um determinado caminho, ter um caminho extra. Está em nós, claro, está na nossa vontade, mas também a sociedade também tem que incluir. E acho que fala-se muito de inclusão, mas ainda há muito, porque eu já ouvi muitas vezes, quando chego a sítios que não estão preparados, pessoas que me dizem, mas também a senhora sabe que está assim nestas condições, também o que é que cá vem fazer? E eu fico revoltada. Oh meu Deus, não acredito! Que E vergonha! então foram poucas as vezes, porque agora eu acho que há outra mentalidade. Agora há outra Claro, mentalidade. vergonha na Que cara. exatamente também. Outro aspecto importante, as pseudo acessibilidades.
Telefono, olha, Pois. gostava de deslocar-me ao vosso espaço museológico. Ah, sim, sim, nós temos uma rampa. Eu chego, toda cheia de boa vontade, vejo uma rampa com uma inclinação absolutamente impraticável. Ou seja, exatamente, Estas assim, assim. exatamente, acima de 18 a 20%. Ou seja, de forma autónoma é impossível. Com o meu pai, coitado, também já é complicado, não é? E depois dizem, temos uma rampa, está certo. Depois de transpor a rampa, o que para mim e para o meu pai é subir ao Everest, pronto, chegamos e para entrar numa determinada igreja há um degrau altíssimo. E eu pergunto, quem se ainda se consegue verticalizar, ainda pode Pois. eventualmente sair da cadeira de rodas e, com ajuda, não é, transpor o degrau. Quem já não consegue fazer a visita. E Claro. isso não é normal. Isso Não, já não não é é. normal. Isso são as pseudo-acessibilidades. É É, realmente importante não fazer as coisas só para dizer que tem, só para dizer que há, exatamente. mas É, pôr-se na prática. Eu vou estar nesta exatamente. condição e vou ver se isto funciona. É isso. Por exemplo, o museu Poros, em Condeixa Nova, Excelente, ah, adoro. é E peço. excelente, excelente. Sim. Foi mesmo a diretora que me disse: eu pedi uma cadeira de rodas emprestada e fiz questão de fazer o percurso todo sozinha de forma autónoma. Uhum, Ela tinha a certeza que qualquer pessoa conseguia e consegue. E é um uhum. museu espetacular. É É um museu exatamente essa espetacular. atitude, é praticar, é pôr-se naquela posição, tal como nas crianças pequenas. Também é importante fazer os espaços a pensar nos mais pequenos. Sim, Vale que as coisas estão, o tipo de linguagem que é utilizado, o tipo de museografia que é utilizado, não é excluir as crianças pequenas que estão habituadas a outros tipos de estímulos e a outro tipo de engajamento exatamente. cognitivo, não as Sim, sim, excluir dos sim. espaços culturais. Porque senão, em vez de estarmos a criar públicos para o futuro, estamos a convencê-las que o museu é super chato, ou que um palácio é super chato, Exatamente. ou que uma igreja é uma coisa assustadora. E depois não estamos a É, criar públicos para o património. exatamente. Agora, por exemplo, o Poros é extremamente interessante porque cativa os mais jovens. Uhum. Eu fui lá Porque com as minhas alia, sobrinhas, aquilo, ui, é, foi uma loucura. é que alia o conhecimento, mas também a modernidade, os computadores, depois há aquelas peças que são palpáveis, eu gosto muito de tudo o que é palpável, de tudo o que... E eu acho que é muito interessante porque temos que atrair os jovens. E eu fiz um roteiro sobre os museus, porque acho que é muito importante, há um museu na fronteira, Vila Formoso, que é um museu que é uma homenagem a Aristides Sousa Sim. Mendes, Uhum. todo ele acessível, pronto, é uma viagem no tempo. Eu posso dizer que uma pessoa emociona-se, uma pessoa arrepia-se. Um dos blocos se intitula-se mesmo A Viagem, e Uhum. fazemos É, a viagem que os judeus faziam, naqueles é, comboios. e aquela parte em que eles têm a plataforma do comboio em que embarcavam, essa Exatamente. foi a parte em que eu fiquei assim, Não, com um nó bate, na garganta. exatamente. Depois, quando passamos àquela parte onde temos os testemunhos Uhum. de quem se salvou, graças a Aristides Sousa Mendes e àquela população de Vila Formoso que acolhia as pessoas com panelões de sopa e pão. Uhum. E isso é o ser humano no seu melhor. E Exatamente. acho que isso pronto, eu gosto muito de falar de museus, porque pronto, mas eu acho, mas por Mas exemplo, é verdade, os conheço museus não são todos iguais. E eu também é, concordo com essa teoria, que aliás é a teoria da nova museologia, e mais tardia do que isso ainda, é que os museus são dispositivos de transformação do seu visitante, transformação cognitiva, exatamente, transformação emocional do seu visitante. E, portanto, pode haver museus de muitos formatos diferentes e com muitas temáticas exatamente. diferentes. E temos que ser criativos e não pensar nos museus como depósitos de obras de arte. Ah, Sim, é verdade. há experiências sensoriais, experiências culturais que se podem ter-se, e naquele caso fazia todo o sentido fazer uma homenagem à população local Sim, ali naquele sim, museu. sim. E mais Muito, houvesse, porque há tantos assuntos da história de Portugal e tantos assuntos de boas personalidades da história portuguesa, personalidades que nos orientam, que nos guiam, que nos inspiram e que poderia exatamente, fazer-se um museu sobre eles. exatamente. Porque às vezes há pessoas que pensam que ir a um museu é só para ver quadros ou esculturas e que,
aliás, a gente nem percebe, os jovens dizem, eu nem sequer percebo, nem sequer, não. Há museus que são mais interativos e que funcionam até como uma lição, Uhum, porque a história, é importante saber história, porquê? Para, naquilo que foi fabuloso, recordar, e naquilo em que foi mau, uhum, ser um uhum. alerta para não se voltar a repetir. E acho que isso é educar. Exatamente. Por isso podemos educar também, também com viagens e Uhum. museus, e podemos educar, eu diria, com muita coisa, porque há pessoas que pensam que a educação é só na escola e através dos manuais, não é? Uma conversa como a nossa já Uhum. tem um fim educativo, já Sim, tem um fim de somos as duas partilha. professoras e muito nerds como professoras. Sim. Exatamente. E acho que devemos ver sempre essa parte da comunicação e do partilhar com o outro, que a Uhum. partilha é muito importante, muito mesmo. E o próprio facto de ser necessário, em Portugal então, é super necessário desenvolver as acessibilidades e desenvolver, Sim, é mais do que acessibilidades físicas, é desenvolver o fator apelativo, por um lado, e o fator prático, consegue-se lá chegar e desfrutar daquilo, por outro. exatamente. Vários sítios de património cultural, museus e monumentos Sim, e não sim, só. Em Portugal é super urgente desenvolver isso, porque eu acho que nós é, enfrentamos também o desafio da senioridade e da menor locomoção e menor exatamente, capacidade motora das pessoas séniores. A nossa população está a exatamente. envelhecer, não há nada que Uhum. nos faça prever que isto não vai continuar, isto vai continuar, e as pessoas na terceira idade podem, e normalmente têm, não só tempo livre, mas vontade também de desfrutar do E é um seu tempo direito livre. delas, não é? Ou seja, depois de trabalharem toda a vida, acho que é um direito que eles têm depois de usufruir do país deles Uhum, e do que de melhor há no país, não é? exato. E E porque então, depois chegamos a uma situação em que, na altura em que podíamos, estávamos a trabalhar e não é? Pronto, olha, uhum, na altura em que, digamos, fisicamente estávamos aptos. E depois, quando já temos tempo, já não estamos fisicamente aptos ou cognitivamente, não. uhum, uhum. Eu E acho depois, que quando sim. se fala em acessibilidade, e eu gosto da forma como é citada, que é conseguir fruir um espaço de forma amigável. E eu gostei da palavra amigável, porque quando chegamos a um sítio que é impraticável, eu fico nervosa, por isso já não é uma fruição amigável, Não, exatamente. Por, não. É que por por esse exemplo, motivo da senioridade, e lá está, pela necessidade de manter o cérebro ativo e prolongar a qualidade de vida na senioridade, os anos dourados da vida de uma pessoa não têm que ser passar o tempo à frente da televisão a ver os programas da manhã na TV, não têm que ser assim. certo, certo, concordo. Por todos os motivos e mais alguns, eu acho que isso é super urgente em Portugal. Então, para além dos artigos, que eu convido toda a gente a ir consultar, depois nós vamos deixar aqui links em baixo e contactos para vocês Sim. pedirem à Cândida os PDFs das coisas e tal. Mas assim, de cabeça, do que tu te lembres, faz-me assim um top, deixa aqui um top às pessoas. O que é que são os melhores exemplos e os que precisam mais de ser trabalhados? Digamos assim, um top e Braga, um anti-top. então Braga, gostei muito de Braga, e Braga, a parte central é toda acessível, tem o cuidado de ter espaçadeiras rebaixadas, isso é muito importante. Por isso Braga está dentro do que é acessível. Infelizmente Coimbra, Pois não. muitos problemas. E Coimbra é lindíssima, mas vamos à parte da universidade, que é património, não é, mundial, da Uhum. Unesco, pronto. E então eu acho que eles também têm assim um bocadinho é património da Unesco, não podemos tocar. É mentira, é Pois é. mentira. Eu acho que uma rampa para uma pessoa aceder à Capela de São Miguel, que é tão linda, acho que era uma necessidade. Uhum. A Biblioteca Joanina tem a rampa cá fora, mas depois para entrar tem uma parte também que tem um degrau e que uma pessoa que não se consiga verticalizar também já não consegue. E além disso, tem São três às vezes pisos. esses pequenos pormenores, não é? Exatamente. Em Portugal temos é tão linda, mas a calçada à portuguesa numa cadeira de rodas é terrível. Ao fim do dia eu parece que tenho Parkinson, Uhum. porque Uhum. de tanto tremer, não é? Na calçada é muito complicado.
Por isso, Guimarães também muito difícil. E Guimarães não se preocupam em ter a calçada bem arranjada, não se preocupam em ter as passadeiras rebaixadas, só tem um sítio que está pensado e que está realmente, é o Paço dos Duques de Bragança. E aí há de facto várias rampas e vale a pena a visita. E vale a pena a visita. Por exemplo, tenho muita pena, mas em Portugal ainda não encontrei nenhum castelo que tivesse as mínimas condições. Não há. Não encontrei nenhum. Por incrível que pareça, em Santa Maria da Feira, um senhor diz-me assim: olha, minha senhora, o WC interior é adaptado. Eu disse, então, mas e os acessos ao Pois, museu? Perdão, ao castelo? Não, isso não tem. E eu disse, olha, então se eu não posso entrar dentro do castelo, não me interessa ter um WC adaptável, pois, não é? claro. Por isso, o que é que as pessoas pensam em, vamos ter um WC adaptado, se depois cá fora aquilo não consigo de forma alguma. Lá está, E é a não tem experiência. rampas. É uma pessoa que tem poder de decisão, que tem que se pôr nessa posição e fazer o percurso do início ao fim. Exatamente, exatamente. Não, Eu não até, há outra maneira. eu às vezes até digo uma coisa que as pessoas às vezes dizem que sou um bocadinho bruta, mas não sei se vocês sabem como é que se inventaram as primeiras incubadoras. Eu Foi não porque sei. um bebé do presidente dos Estados Unidos nasceu prematuro e não sobreviveu. E como Pois. não sobreviveu, pensaram, temos que criar Uhum. uma forma de poder proteger esses bebés que são bebés prematuros. Por isso, eu acho que se houvesse mais pessoas com deficiências em cargos de topo, Exatamente, claro. haveria vontade política, porque o grande problema é não haver vontade política. Porque não há a questão da representação, há falta de representação das pessoas Sim, com deficiência, ah, ou das pessoas não neuronormativas, que é outro assunto, que é os exatamente. autistas, Exa etc. Há sim, falta de exatamente. representação das pessoas com essas condições nos determinados órgãos de poder de Sim, decisão, órgãos de poder local, sim, etc. Como não há representação, não há visibilidade. exatamente, cai no esquecimento. Tivemos o Jorge Falcato, que até teve o programa de vida independente. Foram poucas pessoas que puderam usufruir desse projeto. Foi um projeto bem pensado, mas atingiu um público-alvo muito, muito restrito. Uhum, uhum. E depois eu, em conversa com o Dr. José Falcato, ele disse-me que houve uma vez uma situação em que uma mãe lhe disse: olha, mas eu não quero que venha aqui alguém para tratar da minha filha, quero ser eu a tratar da minha filha. E então ele ficou, porque ainda temos em Portugal muito essa ideia dos pais é que são os cuidadores. E então a mãe pensar que alguém tratar da filha, não é? E ela recusou. E então também é preciso mudar mentalidades. Sim. Porque às vezes são as pessoas que também não querem ajuda porque querem fazer as coisas sozinhas ou porque não, mas eu é que tenho que tratar do meu filho. Não, nós quando precisamos devemos pedir ajuda e é um direito que nós temos, não é? Atrás disso há aquela mentalidade do coitadinho. Um cidadão com Exatamente, qualquer tipo de deficiência ou de restrição de capacidades é um cidadão, é um ser exatamente, humano maravilhoso na exatamente, sua unicidade. Tem direito a tudo na vida. Nós exatamente, é que somos convidados a contemplar as limitações e nós temos a oportunidade de sair da nossa conchinha egoísta e cheia sim, de direitos pré-adquiridos e pensar na alteridade. É por isso que existe muita diversidade no mundo. exatamente. É para as Por isso é outras que pessoas. agora Diz, até diz. há o conceito de diversidade funcional, ou seja, eu Exatamente, funciono, mas à minha maneira. exato. Porque primeiro dizíamos o deficiente, depois era a pessoa com deficiência, ou seja, primeiro a pessoa e depois é que se focava a deficiência. E agora até se fala cada vez mais de diversidade funcional, ou seja, não sou a coitadinha cá do sítio, sou uma pessoa que, se me derem ferramentas não é, eu vou funcionar.
à minha maneira, mas vou Estou-me a lembrar, funcionar. por exemplo, de uma campanha, agora peço desculpa aos que estão a ouvir, mas eu assim de cabeça não me lembro qual é o nome da iniciativa, mas é uma iniciativa que, se eu não me engano, é norte-americana, que é recrutar para locais de trabalho pessoas que têm um perfil do espectro autista, que vai desde o Asperger a várias coisas diferentes. Portanto, o espectro Sim, é sim, vasto, mas recrutar pessoas para postos de trabalho reais, não são postos de trabalho diferentes dos outros, mas que as funções cognitivas privilegiadas para esses postos de trabalho correspondem com as qualidades daquelas pessoas, às vezes que as têm acima da média. sim, Tecnicamente, sim, sim. dentro do espectro autista, existe uma capacidade de foco, portanto, de conseguir ver muitas vezes a mesma situação para encontrar erros, por exemplo, Exatamente, análise de exatamente. dados, extremamente focado e minucioso. Portanto, há qualidades cognitivas que aquelas pessoas, por causa da Exatamente. sua, com muitas, muitas aspas, É, deficiência, eles ciência, têm mais capacidade para aquilo do que a generalidade da exatamente. população. Então, esta Por empresa de incrível, recrutamento sim, encontrou sim, ali uma solução perfeita. exatamente. Por incrível que pareça, há pessoas com autismo a fazerem revisões de obras literárias, Claro, eles porque são eles melhores naquilo. captam o erro, a falta da vírgula, a translineação que está incorreta, eles captam logo. Uhum. Enquanto que às vezes nós lemos e ao ler, se calhar até deixamos passar certas coisas. Porque o nosso cérebro Por isso, funciona de uma maneira diferente. Portanto, é ver as qualidades e exatamente, os dons de cada um como ser exatamente. humano lindo e E, maravilhoso é, que é, e eu acho independentemente da maneira como funciona. E eu acho que é tão bonita essa mensagem que transmites, Inês, porque é verdade, nós é que às vezes nos achamos feios ou deficientes, ou também antigamente, por exemplo, na Idade Média, a deficiência era um castigo de Deus, era Sim, havia a pronto, percepção da pronto, mas sujidade e do pecado é relacionado à exatamente, doença. mas agora não. É como, e agora vou focar só um pequeno aspecto, que é, sou uma mulher com cancro da mama e sou mastectomizada e não fiz reconstrução mamária. E ainda hoje me perguntaram como é que tu lidas com a imagem. E eu respondi: lido muito bem. É uma cicatriz com a qual lido muito bem. Eu não sou pessoa que aguente cirurgias longas. Para Uhum. mim era prioritário tirar a mama doente Uhum. e para mim ver uma cicatriz, sinceramente, não me afeta. Não me afeta. Exatamente. Essa é Por uma isso, questão super importante, que é a questão da ligação que faz entre a dignidade pessoal e a estética, ou ter exatamente. um determinado tamanho, ou ser magro, ou ser gordo, ou ser redondo, ou ser Sim, bicudo, eu não sei o quê, e exatamente. como é que a pessoa encaixa e como é que a pessoa processa aquilo que foi uma luta que ganhaste, porque tiraste o que não estava a fazer bem e ficaste bem a seguir. Portanto, ganhaste essa batalha, essa luta. Claro que é uma luta constante e a coisa vai e volta e continua-se a Sim, batalhar, mas cada batalha que se ganhou, nós merecemos a bandeirinha. Temos direito à exatamente, bandeirinha. E a cicatriz passa a exatamente, ser a nossa bandeirinha. exatamente, exatamente como antigamente os guerreiros exibiam as cicatrizes que tinham e que não é, em batalha tinham aquela cicatriz. E eu costumo dizer que as cicatrizes, tenho a cicatriz da cesariana, que é a cicatriz mais bonita da minha vida, não é? Que é do nascimento do meu filho. Mas as outras é sempre um aprendizagem, é um aprendizado, é uma aprendizagem, é um desafio. E temos que gostar de nós. Uma vez uma pergunta: ai, Cândida, andas em depressão, não é? Não pintas o cabelo? Não, olha, eu Lácio. disse não, e eu disse: olha, não, sabes, os tratamentos tornam o cabelo fininho, fraquinho, e então, olha, não é depressão, é opção. E a pessoa riu-se. E então eu achei que brincar assim Claro, com as palavras, olha, não é depressão, é opção, e a pessoa riu-se. E nunca claro. mais voltou a falar nas madeixas brancas. Uau! Bem, Eu eu disse: ainda olha, só tenho um aqui, um ali, mas é daquelas coisas que também nunca me passou pela cabeça pensar como uma pessoa porque escolhe não pintar o cabelo que está deprimida. Oh, God. não é, estás em depressão, não é? Não, não, é opção mesmo, não é Claro que depressão. sim, claro que sim. E uma mulher madura, com sinais de maturidade, não é uma coisa tão sexy. Vamos agora falar francamente. Ninguém tem paciência para meninas confusas. É. Uma mulher madura é uma coisa Eu muito acho mais que é interessante. uma forma de mostrar que, pronto, convivo bem com isto, não, qual é o problema? Aliás, como eu tenho plena consciência,
da finitude da vida, não é? Quem é confrontado com um cancro, e o cancro ainda está muito ligado à ideia de morte. Para mim, enfim, ter os cabelos brancos é sinal que o tempo vai passando e que estou cá. E é bom viver, mesmo com desafios, mesmo com problemas. O que é preciso é saber contorná-los e saber aprender e depois partilhar com os outros nas suas lutas também, Uma parte muito importante desse sentido da vida é dar de volta, contribuir, dar ao todo, fazer qualquer coisa para além de nós próprios. Eu faço com este projeto maluco que eu comecei há uns anos e tu fazes com isso de partilhar as tuas experiências na acessibilidade e essa causa do turismo como um direito para todos Exatamente, os cidadãos. é um direito, é um direito que nós temos. Se nós também temos deveres, não é? Mas também temos os nossos direitos, mas também temos os deveres, porque às vezes as pessoas reclamam com a veemência os direitos e os deveres esquecem-se, mas acho que devemos estar atentos a ambos e por isso é que tenho, é o que eu digo, para mim até é um antidepressivo e depois eu fico tão contente quando tenho o feedback de uma pessoa que me diz, olha, por acaso disse ao meu marido e ao meu filho, olha, vamos lá, a Cândida fez aquele roteiro, ela disse que havia acessibilidades, olha, fomos, aproveitámos, foi um bom sábado ou um bom domingo. Fico tão satisfeita que eu penso, pronto, já valeu, proporcionei à minha maneira, não é? Um bocadinho porque a vida são momentos, não é? Por isso se uma pessoa tiver momentos assim de felicidade e partilhar com os outros, pronto, já valeu a pena. Já valeu a pena. E não é só já valeria tudo se fosse só aquela pessoa, mas não é só aquela pessoa, é a família que está com ela, é as memórias que se criam daquela pessoa. O que é bom porque essa senhora que me falou, essa jovem, pronto, é a minha idade, e ela foi com o filho tem 16 anos, e o filho disse, mãe, já há muito tempo que não convivíamos assim em família. Estávamos fechados, ele no computador, ela a ver novelas, não é? Pronto. E aquele dia saíram e gostaram. E foi um momento em família. Isso também vai ajudar depois também na convivência em família. Isso é muito importante. Exatamente. Todas as experiências relacionais são terapêuticas no seu âmago, mas essa em particular, fora, não é? Fora do ambiente doméstico que é costume, fora das suas rotinas, confronta as pessoas com desbloquear uma série de coisas que só acontece se eles realmente puserem o pé fora de casa, a carrinha fora de casa. Uma coisa positiva, agora o Parque Verde tem acessibilidades, porque tem a ponte Dom Pedro e Dona Inês, que é Estamos a falar aqui em Coimbra, para quem não conhece, estamos a falar aqui de Coimbra. Pronto, estamos a falar assim, exatamente, Coimbra. A ponte a Dona Inês Dom Pedro, não é acessível. Têm também a parte do relevado, mas têm partes em madeira para as cadeiras de rodas ou os carrinhos dos bebés. E então outro dia saí com o meu pai e com a minha sobrinha e passámos uma tarde muito agradável à beira do Mondego, por isso um ponto positivo para Coimbra, aí o Parque Verde, sim. Acho que quem vier a Coimbra ou quem for de Coimbra, num dia de sol, não fiquem em casa, vão ao Parque Verde. Havia muitos jovens, fiquei tão satisfeita porque muitos jovens, uns a jogar à bola, outros a jogarem às cartas, uns a fazerem piquenique, pronto, a respirar muitos a namorar, que eu vejo também, lá. Faz parte da vida, claro que faz, muito saudável. É muito saudável. Coimbra é uma cidade muito romântica, só uma coisa que não falta aqui é vocês verem miúdos a namorar. Sim, saudável. Peguem nos vossos idosos, nos vossos avós, nos vossos bisavós, mesmo que eles precisem de uma cadeira de roda, se eles estiverem ainda bem, peguem neles na cadeira de rodas, peçam emprestada a cadeira de rodas e vão passear com eles para a rua, isso faz-lhes tão bem à cabeça. É verdade. Aliás, eu até queria aqui focar uma coisa. O meu pai muitas vezes diz, se não tivéssemos este projeto, eu se calhar estava mais velhote, porque ele na mente dele, ao estar comigo e vai comigo e ouve as explicações de quem nos faz as visitas e pronto, como ele às vezes já não se sente tão à vontade para conduzir para longe, vamos de comboio. Pronto. Sobre os comboios, só o Alfa Pendular é que tem a plataforma elevatória, shame, pronto, isso aí é um bocadinho triste, mas pronto, isso aí eu acho que
Por exemplo, o Intercidades havia de ter e os outros comboios também, pronto. Mas vamos de comboio e ele usufrui também e acaba por conhecer coisas que, depois ele diz, olha, se não fosse esse teu projeto, eu se calhar estava mais velhota, aqui só mais por casa, e assim vamos. E assim vamos, por isso é bom. É assim, é incluir. Até uma vez foi engraçado porque viram-nos a mim, ao meu pai e à minha sobrinha e até nos chamaram o Trio Maravilha, porque era o sénior, Claro. era a pessoa com diversidade funcional e era a jovem de 10 anos. Uhum. E 10, 49 e 75 anos, São gerações estamos em completamente diferentes. sintonia, não é? Estamos em sintonia e vamos. E acho que isso é muito bonito. Isso é muito bonito. O ideal é E quando chegam a um sítio e que está tudo preparado para cada um de vocês nas suas exatamente, especificidades. exatamente. E eu acho que isso é fantástico porque, por exemplo, quando fomos ao Poros, o meu pai que adora história, foi muito bom para ele relembrar, não é? A Lena, a parte, tudo o que foi informática, fantástico, não é? E por isso, a pessoa com a mobilidade reduzida fez a visita de forma, pronto, segura, confortável. A pessoa de mais idade relembrou conhecimentos que já tinha e a mais nova ficou com conhecimentos que depois na escola conseguiu falar e já tem mais conhecimentos. Quando E lhe outra falarem coisa nas também, matérias, ela vai se lembrar daquilo. ela, tia, nós estivemos lá. E eu falei, e o professor disse, muito bem. Uhum. Próxima visita que eu vou falar, que eu vou fazer com a minha sobrinha. Centro Interpretativo da Batalha de Aljubarrota. Também já levei as Completamente minhas sobrinhas. acessível. Vai ser bom. Acessível também. E é muito bom. Ela agora anda no 5º ano e Sim, andam a vão dar dar a isso. história de Por isso Portugal. já estou a pensar nisso e depois, como eu já lá estive e sei que há acessibilidades, vou dar a conhecer. E depois eu acho que é tão engraçado. Pronto, é o avô, a filha e a neta. E isso é bom. É para mostrar que devemos ser unidos. E não é a idade, não é a falta de mobilidade, nem é o sermos mais jovens que vai impedir de aprendermos uns com os outros. Não. E isso é importante. E se a sociedade nos der essas ferramentas e isso, as pessoas vão abrir-se, vão se mudar mentalidades. Há uma frase muito bonita que diz: certifica-te de que és fator de soma na vida daqueles que te rodeiam. E eu acho que devemos sempre tentar ser um bocadinho fator de soma. E fator de soma, atenção, não é sermos super-heróis, porque isso é da Marvel e é no cinema. Sim. Super-herói é ajudar alguém que está ao nosso lado e que precisa de uma palavra, é dar uma palavra a alguém que já se isola muito e dizermos, não, olha, tu podes sair e se quiseres nós até vamos aí, vais connosco. É E importar-se é pelos darmos aos... outros. E Importar-se exatamente, verdadeiramente. E não é para exatamente, é dizer isso. que se importa, é importar-se, porque aquela pessoa é Exatamente, importante. exatamente. E então daquela vez chamaram-nos o Trio Maravilha. Houve uma senhora que disse, olha, vocês são o Trio Maravilha, porque é o idoso, a pessoa que, enfim, supostamente é deficiente, e depois a novinha que quando pode já ajuda e que tem uma mente já aberta e que quando lhe dizem, a tua tia é aquela senhora da cadeira de rodas, mas a minha tia também é professora e também faz roteiros de acessibilidade, ou seja, ela não vê só... Ela não reconhece a deficiência como a única definição da tia, porque a Não, tia é muito não. mais do que as suas limitações. Exatamente. E o meu filho também diz, mãe, quando uma vez um colega meu me disse, coitado, Gonçalo, a tua mãe, uma cadeira de rodas e depois também tirou o peito. Disse, não, olha, coitado, não. Sabes que a minha mãe é um grande exemplo para mim. Por isso eu tenho sorte de ter uma mãe assim. E eu, quando ouvi isso, fiquei assim. Uma pessoa fica assim, não sabe bem o que é que há de fazer. Mas quando ele me disse uma vez, olha mãe, mais lesão, menos lesão, cadeira de rodas ou não, olha, nada é mais forte do que o amor que nos une. E eu acho que quando houver amor, há partilha, há vontade de dar um bocadinho aos outros e pronto. E uma sociedade que promove o respeito pelo próximo e o respeito muito pelo próprio, importante. é uma Exatamente. sociedade que não divide, que não separa. Exatamente. Há duas forças. Há a força de vamos separar as pessoas entre capazes e incapazes, e Certo. umas vão ficar fechadinhas e escondidinhas, e vamos ter só os capazes do lado de fora.
E a outra força que é, parte do princípio, toda a gente na sua unicidade é lindo e maravilhoso. Agora vamos pôr tudo na rua e vamos preparar tudo para toda a gente. Exatamente, é isso, é isso. Por exemplo, não sei, mas com a cultura que tens, e pronto, Helena Blavatsky, Por acaso não conheces? conheço. Não, Quero incluída. filósofa russa, e ela disse, o grande problema é a separatividade, Uhum. é pormos as pessoas assim, tipo de uma forma estanque, tu és assim, tu és assado, tu és, não, Isto é a tua não, identidade. Tu só podes ir até ali. é, e não pode ser assim, não pode. E às vezes aquelas pessoas nas quais depositamos menos confiança, porque pensamos, há certas pessoas que acham que são inferiores e depois são pessoas que não são nada inferiores, são pessoas que têm outras características que fazem delas eu costumo dizer, é um puzzle gigante. Se faltar uma peça, o puzzle já não está completo. Por isso, a minha ideia de incluir é essa, é que haja um espaço para todos, cada um com a sua forma, cada um com a sua cor, cada um com o seu projeto de vida, cada um com as suas qualidades e defeitos, mas tentar incluir a todos. E acho que vamos num bom sentido. Eu acredito que Vamos, sabes porquê? Porque os miúdos já não têm paciência para estas coisas. É exatamente, complicado. Não, eu adoro a é geração Z. Adoro, sou super fã. mesmo, Porque, mesmo. primeiro, porque eu acho que a mentalidade apanhou-me. Ou seja, sempre fui assim, sempre fui esquisita. E agora os mais novos são como eu sempre fui. Então eu sinto, e aí, a minha idade mental. É, exatamente, mas é isso. É. Eu adoro os jovens. Em 2019 participei, dei formação num projeto Erasmus, que Uhum, se intitulava Demystifying Disability. uhum, Eram, ou seja, desmistificar a deficiência. Eram jovens de Espanha, da Roménia, da Bulgária, da Áustria, de Inglaterra, jovens espetaculares. Para já, ambientei-me como se tivesse a idade deles, eles tinham 19, 20, 21 anos, não é? E depois um respeito em relação à diferença, uma vontade de aprender. Todos quiseram manusear a cadeira de rodas e até brincámos a dizer que eu depois dava o certificado de saberem manusear a cadeira de rodas. Foi fantástico, uhum. porque pronto, os jovens que eles querem mudar isto. E É, eu eles não dizia, têm nós, vergonha de se. Esse não, exercício que nada, é colocar-se no lugar do outro, eles não têm vergonha de o fazer. E exatamente, essa vergonha é como uma película que está sobre a personalidade das pessoas, que é preciso assim levantar a película e descascar a película e mandar a exatamente, película fora, porque ela não serve para nada e não ajuda exatamente. ninguém a aprender. Exatamente. Sim. E E eu isso é acho que muito os miúdos importante. já não têm essa vergonha e falam muito Não, mais de diversidade de de orientação tudo. sexual, diversidade de tudo. Exatamente. E então, a minha alcunha lá era Crazy Candy, porque Giro. andar em Guimarães numa cadeira de rodas é preciso ser Crazy Candy. Crazy Candy é genial. Eu acho que deves fazer um crachazinho. Crazy Candy. Crazy Candy. Porque, pronto, era Cândida, mas o Cândida para eles não é Claro. fácil, não é? Então eu disse, olha, Candy é melhor. E então, passado 2, 3 dias, já era a Crazy Candy. Acho que é E, apropriado, porque Candy faz ainda lembrar docinho. converso, ainda converso com eles por WhatsApp, ainda temos contactos, e muitos deles, nas faculdades deles, fizeram projetos muito engraçados, a falar do projeto Erasmus aqui, que foi em Guimarães, e partilharam, e eu achei muito bom, porque, por exemplo, um dos jovens que era da Bulgária, e ele disse na Bulgária, as pessoas, ou os da Roménia, as pessoas em cadeira de rodas simplesmente não saem de casa. Sim, sim, claro. Ele disse simplesmente não saem de casa. E então eu fui e disse, em Portugal, uma das formadoras estava numa cadeira de rodas e era uma pessoa muito, muito ativa e ele quis partilhar também o que Claro. A viveu melhor aqui. parte é eles levarem para casa, neste caso para o país deles, Exatamente, e tentar, exatamente, não digo destruir, porque é otimista pensar que uma pessoa só vai destruir, mas combater um bocadinho mais o estigma e pôr ali exatamente, uma racha naquele estigma, que é uma pedra pesada. Uma racha, isto exatamente, é como no ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma racha no exatamente, estigma já é importante. exatamente.
E depois, vindo de um jovem, Uhum, é aliciante. É uhum. aliciante. E eu acho que é muito importante e o que tu fazes também é muito importante porque, pronto, tu gostas de aglomerar, gostas de juntar, gostas de... E lutas, e és uma lutadora, e isso também é muito importante, e Eu tens um falo muito, sorriso... portanto, eu tinha que arranjar uma maneira de canalizar o eu falar muito. E Mas, como agora estamos com o caso do Covid, estamos mais fechados em casa, sim, basicamente não posso estar sempre a chegar à cabeça do meu marido, portanto tenho que falar com outras pessoas também. Inês, mas conversar contigo é um prazer, por Também é um isso prazer conversar é contigo. sempre, é sempre, é sempre muito bom. Vamos só embrulhar aqui a nossa conversa numa coisa muito boa, que eu convido toda a gente a seguir os links para ver, que é o teu projeto do teu livro. Tens um livro Exatamente, para sair, fala lá. exatamente. Tenho um livro que está escrito, está a ser paginado, vamos pedir orçamentos para depois partir para a impressão, que se chama Cicatrizes no Corpo e na Alma, são crónicas, e nelas falo das minhas cicatrizes físicas e da aprendizagem que me deram, e depois falo de mim, falo dos outros. Esse livro não é só meu, é de todos. É de leitura fácil, porque há pessoas que dizem, mas eu, livros assim maçudos, não, são crónicas que não são muito extensas, que é para mesmo aquelas pessoas que não gostam tanto de ler não acharem que é maçudo, e depois a partir de dias comemorativos do ano, que eu acho importantes, pode ser o dia da família, pode ser o dia da... um tema do qual falo no livro, por exemplo, é da mutilação genital. Uhum. E, por exemplo, em 2001 foi a primeira vez em que em Portugal foi julgada uma mãe que levou a filha à Guiné para ser mutilada, não é? E então eu vou buscar essas pequenas coisas porque acho que são coisas de todos nós, não é só da Guiné, não é só da África, não é só aqui de minorias. São E vou direitos buscar assim humanos, ponto. exatamente isso, e estamos a ver agora o que está a acontecer, não é? Uhum. Por isso, de crónicas de temas muito diversificados, e acho que as pessoas vão ler e acho que vão gostar e vão refletir um bocadinho. Acho que é para as Queria pessoas. deixar aqui mais uma chega. É assim, nós, obviamente, todos passamos muito tempo na internet e todos passamos muito tempo online e todos vemos redes sociais, essas coisas todas, até porque os nossos trabalhos passaram muito para o registro do computador e isso Sim, tornou-se muito. ainda mais predominante nas nossas Sim, vidas, mas no meio deste bombardeamento de informação, como alguém que também estuda os processos de produção de conhecimento, quero-vos dizer uma coisa: quanto mais informação inútil ou contraproducente nós metemos na nossa cabecinha, pior a nossa cabecinha funciona. Portanto, aquilo que nós lemos, as notícias que nós vemos, as reflexões sobre as notícias, as interpretações dos factos históricos ou dos episódios são tão ou mais importantes do que antes. a primeira informação. Então, uma coisa é nós passarmos 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas, se a pessoa se distrair facilmente lá chega, a fazer scroll down em Facebooks, em Instagrams ou É, blogs e não sei o quê, em que estamos a ver opiniões de gente que não interessa para nada e que não sim, tem nem sim, formação interior, nem nenhum tipo de formação para estar a falar daquilo. exatamente. Outra coisa é vocês lerem uma crónica daqui da nossa amiga, da Cândida. Crónicas escritas por pessoas que têm, não só, obviamente, tens esse background, seres professora de língua portuguesa, tens uma vasta experiência de ensino, obviamente, estamos a falar com uma pessoa com essas Sim, credenciais, não é? Ninguém aqui está a puxar dos seus galões, mas a Cândida tem-nos, está bem? Não vamos obrigada. simplificar a coisa. Mas para além disso, és uma pessoa que sabe fazer uma reflexão daquilo que está a comentar, uma reflexão construtiva, fazes isso em Sim, todos os suportes, quer quando sim, falas sim, dos roteiros turísticos, lá está, dizer o bom, dizer o mau, dizer o construtivo, certo, tentar passar a mensagem a outra pessoa, vá, faça a experiência, experiencie, exatamente, viva isto, e nas tuas crónicas também, essa ideia de, ok, vamos falar de uma coisa que está a acontecer, de uma notícia, deste aqui, esse exemplo, esse exatamente, exemplo importantíssimo, até porque somos as duas mulheres e isso interessa. exatamente, Mas é como é que nós vamos refletir sobre isto? Que lições vamos tirar daqui? exatamente, Como é que vamos exatamente, falar na nossa urgência de proteger as meninas que estão aqui? Não exatamente, interessa o background étnico delas. Elas estão aqui, exatamente. estão na nossa sociedade.
Exatamente. Não interessa andar a discutir da nacionalidade e não sei o quê. Não, Temos nada. que proteger. Exatamente. Ponto. E Exatamente. refletir-se dessa ótica dos direitos humanos é super Sim, sim, importante. sim. Portanto, deixem lá Muito. o scroll down dos Instagrams e dos Facebooks que não interessam para ninguém e vão ler filósofos, pessoas que sabem escrever crónicas. A sério, cultivem a vossa cabecinha. Faz bem. Acho que faz bem. Acho que faz bem. Sabes, um dos livros que eu tenho na minha mesa de cabeceira há anos, eu já mudei de casa várias vezes e já perdi este livro várias vezes e compro sempre outro. São as Meditações do Marco Aurélio. Oh, meu Deus! Eu tenho Fantástico, esse livro na minha adoro! cabeceira há 15 anos. Adoro, E vou adoro, substituindo sempre que perco, ou empresto a alguém e adoro. não volta, vou substituindo. Fantástico. Aliás, porque a primeira coisa que Marco Aurélio faz é os agradecimentos aos pais, a todos os mestres, agradece àqueles que lhe fizeram bem e até a quem lhe fez mal, não é? Que é uma Que ele, lição que nós temos que não constantemente é? aprender. Não é? E quando o Marco Aurélio nos diz: porque é que te preocupas com coisas insignificantes? Tu sabes que és mortal, se sabes que isto é uma passagem, preocupa-te com o que é importante. Uma das mensagens fabulosas das meditações é essa, não é? Olha, estamos em sintonia, Inês, estamos em sintonia. Isto na vida toda a gente, há dias em que a gente vai para a cama fulas da vida e aquilo andamos às voltas e temos ali umas ganas qualquer. É para todos. É para todos. Então, sim, dá para tudo. A gente abre em qualquer sítio e lê o que é que ele tinha para dizer. Exatamente. E depois outra coisa, lemos numa época da nossa vida, marca-nos de uma determinada maneira. Lemos 10 anos noutra mais tarde. e depois já temos outra maturidade, até já lemos com outro prazer. Por isso, olha, fico muito feliz por saber que temos esse livro, as Verdade. duas. Para mim é extraordinário. Já li coisas com 10 anos de separação, em que da segunda vez que eu li, eu pensei, que raio, onde é que eu tinha a cabeça há 10 anos atrás que eu não apanhei esta mensagem aqui? É verdade. Isso é extraordinário, não é? Porque mostra a nossa evolução também. E mostra como uma obra, porque é assim, há aqueles livros que são best-sellers, mas são vazios. E depois há aqueles, e não perduram no tempo. Até podem vender muito, está bem. Depois há esses livros que vamos buscar a Marco Aurélio, vamos buscar, por exemplo, aos estoicos, pronto. Eu gosto muito dos estoicos, acho que é pronto, o saber ultrapassar. E então vamos a estes que para mim são mestres, não é? E pronto, e aprendemos, isso é que é importante, isso é que é importante, porque leituras... A minha recomendação para toda a gente é terem na mesa de cabeceira as Meditações de Marco Aurélio e o livro novo da Cândida. E as cicatrizes no corpo e na alma, pronto, Exatamente. Porque as cicatrizes as pessoas podem pensar, não é de todo para chorar, não, é fazer das cicatrizes uma coisa melhor. E ultrapassarmos a cicatriz, sobretudo é uma mensagem de otimismo. Não somos coitadinhos, somos felizes. Não temos vergonha de ser felizes, que esse também é o problema de muita gente. E não somos felizes daqueles de tirar uma fotografia, o que é que estamos a comer no restaurante, alguns até mentem que estiveram de férias não sei aonde, porque era longe e era bonito. Sim, eu no turismo lido. Sabes quando eu estou com grupos de turistas e eles pedem para eu tirar a fotografia deles e eles põem nas redes sociais, mas não dizem que são guiados por mim, parece que foram sozinhos. Quando eu vejo isso, eu sozinha farto-me de rir. Pois, não é? É gargalhada mesmo. Mas é. Mas vou rir chorar. Pronto, esta conversa tem que ficar por aqui. Até senão, muito obrigada pelo convite, Inês. Muito obrigada. Nada. E pronto, se quiserem realmente Marco Aurélio, mas também podem ler também o Cicatrizes no Corpo e na Alma, que também vão gostar. Não é pesado, é uma mensagem de esperança. E acho que precisamos todos de esperança e de coragem. E muito obrigada. Estão aqui e são pessoas reais, ou seja, vocês seguem o contacto que está aqui na descrição, leem o livro da Cândida e depois contactam-na para falar com ela sobre estas coisas. Exatamente. Eu até gostaria muito de receber feedback, muito, não só de pessoas que passam pelo problema do carcinoma ou da esclerose,
estou aberta a todos os feedbacks. E quem não gostar também está à vontade para me dizer, olha, tal crónica não gostei ou assim. Estou sempre aberta, por isso, aberta a conversas e a partilhas. Sim, Muito eu acho que obrigada. as pessoas que estão do lado de lá às vezes não imaginam isso, mas é assim, nós somos pessoas reais, nós gostamos que nos digam o que é que vocês acharam do que nós Sim, escrevemos. é verdade, é muito importante, porque Pronto, aprendemos muito com o que nos dizem. Muito exatamente. obrigada. Obrigada eu, olha, um grande, grande beijinho para aí. E para Muito a tua amiga que obrigada. faz esses quadros lindos e maravilhosos que tu Muito tens aí atrás, obrigada. que ambientaram aqui a Oh, nossa conversa. é verdade, é verdade. E depois vou-te pedir que tu me mandes esses links todos para eu colocar aqui na Certo. descrição do vídeo. Sim, Pronto. sim, E para sim, quem está está a certo. assistir, se vocês quiserem assistir a mais conversas porque a Cândida é obviamente muito especial, não é? Está no meu top. Mas há outras pessoas que também falaram, portanto também podem seguir a lista das conversas e todas elas são pessoas que estão receptivas ao vosso contacto. Isto não é uma lista de VIP fechado, são pessoas reais que gostam de falar com vocês. Portanto, vejam as outras conversas e interajam com as outras pessoas também. Muito obrigada. Tchau!